precisa saber sobre climatério e menopausa, eu vou falar nessa live hoje. Tudo. Porque chega de tabu, chega de deixar isso dentro de uma caixinha onde ninguém fala, onde ninguém habita, onde a maturidade da mulher se torna algo a ser... Onde a maturidade da mulher se torna algo a ser ignorado, rechaçado, se torna algo pra gente dizer que essa mulher já perdeu valor, que a vida acabou, que é o fim e etc. Hoje a gente vai falar tudo que a gente precisa saber e que caiba em 30 minutos sobre climatério e menopausa. E também vamos fazer um pouquinho de movimento corporal, porque eu sou Marina Osório, pra quem tá aqui chegando a primeira vez, sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia pélvica e formada também em ginecologia natural. Sou criadora da Academia de Dança Pélvica e a minha base de tratamento de cuidado com a mulher é o movimento corporal e também o contato com as plantas, tá? E também com as ritualísticas. Eu sou muito a favor de que a gente ritualize a vida e ritualize os nossos ciclos para que a gente passe por esses momentos de uma forma mais consciente, mais clara. Para que além do nosso corpo passar por esses momentos, que a nossa mente, que nosso inconsciente, nossa energia também passe pelos momentos de transição. Quem quiser também pega um chazinho para essa conversa. Vamos lá. Olha só que legal, gente. Quando a gente menstrua a primeira vez, ali, cada uma aqui numa idade vai ter menstruado ali nos seus 10, 11, 12, 13, 14 anos. 10 eu acho bem novinha, tá? Então 11, 12, 13, 14 anos, independente dos estudos falarem que a partir de 9 anos já é esperado. Quando a gente tem essa primeira menstruação, o que acontece com o corpo durante um período de tempo, assim, da vida dessa menina? Ela menstrua ali nos seus 12 e aí ela só vai começar a sentir uma maturidade do útero, ou seja, uma estabilidade maior hormonal, ali nos seus 17, 18 anos. E aí, a partir dos 25 anos, essa modulação hormonal vai ficando mais firme, então vai diminuindo alguns sintomas, acne, etc. Então, olha o período de tempo que a gente tem aqui. Para o corpo se acostumar. Antes, ele não menstruava, ele não tinha seu ciclo menstrual, ele não tinha todas as alterações hormonais, para todas as alterações hormonais que só nós mulheres sabemos que a gente vive ao longo da vida. O climatério, ele é basicamente esse período pós-menarca, só que ele está antecedendo a menopausa. A menopausa é quando você não menstrua mais por 12 meses. Não vem nenhuma menstruação por um ano, marca o início, né? Marca que você passou pela menopausa. Essa é a menopausa, esses 12 meses sem menstruar. Só que o corpo, ele começa a mudar gradativamente para se preparar para essa menopausa no climatério, que seria então essa outra maturidade do corpo para entender o que está acontecendo, mudanças hormonais que estão acontecendo, tá? E aí, algumas mulheres já começam a sentir os efeitos dessa mudança nos seus 40 anos, nos seus 42 anos, como, por exemplo, começa a vir um pouco de alteração no sono, então aumenta um pouco ali peraí que eu não abri tem um roteirinho, gente, sempre prepara um roteirinho, né, pra dar aula, claro. Eu não abri aqui. Então, a mulher, ela começa a se preparar ali pra essa transição, né, ali no climatério, a partir dos 42 anos, e ela começa a sentir algumas alterações, como, por exemplo, alteração no sono, alteração no humor, aumento de sangramento. Algumas mulheres podem começar a se sentir mais depressivas, mais rígidas internamente. E também a gente tem uma alteração bem significativa pélvica, tá? Na região íntima, no corpo mesmo, nesse corpo físico. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Lembra que eu falei da menarca? Olha que interessante, né? Tudo isso. Lembra que eu falei da menarca, que a gente passa esse período da menarca ali, com o corpo se acostumando com o que tá acontecendo, até ele entrar naquela maturidade, onde dá uma estabilidade maior hormonal?
A menopausa, o período de climatério e menopausa, acontece algo bem parecido do que acontece ali na menarca. Na menarca, a menina começa assim, tem muito sangramento. As mães às vezes até assustam, meu Deus, ela sangra demais. Ela tem às vezes um pouco mais de cólica, ou ela tem um ciclo irregular. São o mesmo sono, pode alterar muito o sono na adolescência. Não sei se vocês se lembram como adolescentes, né? Mas na adolescência você tem alteração de sono, você fica mais irritada, você fica mais estressada com tudo. A sua cabeça fica em outro lugar, é um mundo de descobertas, você tá precisando se descobrir uma nova você. Aqui no climatério é muito parecido, gente. Aumenta sangramento para muitas, diminui sangramento para outras. O ciclo vai ficando mais irregular, não sabe quando vem, quando não vem. A influência das emoções no nosso aparelho reprodutor, ou seja, no nosso útero, no nosso ovário, no nosso intestino, no movimento da nossa pelve, do nosso corpo, é muito, muito, muito claro. Como a nossa emoção influencia tudo isso, tá? Então, olha que bonito, né? Talvez a gente tenha aqui uma grande dica do nosso corpo e da vida, de que talvez há um resgate ali, ó, na primeira menstruação e nesse período de amadurecimento uterino, muito importante para se fazer nessa fase do climatério, tá? Então, já uma dica pra vocês, uma prática pra vocês fazerem aí. Tenta lembrar nos próximos dias como que foi esse período de primeira menstruação, de adolescência, como que foi seu relacionamento com o seu corpo nesse período. Vai tentando recordar isso, porque aí você já vai começando a entender bastante coisa, tá? Só que o que acontece? Nesse período, olha a crise da adolescência, né? Nesse período dessa crise da adolescência, que a gente passa por todas essas mudanças hormonais e toda essa modulação hormonal, existe também um momento de se descobrir uma outra pessoa. Então você sai de um processo onde você tinha dependência das pessoas ao redor, onde a vida era um pouco mais leve, onde você não tinha todas essas questões de sexualidade, de relacionamento, etc. E você começa a se descobrir uma mulher, você começa a se descobrir, perceber que a sua menina, ela tá crescendo, né? Os desafios são diferentes. Aqui, climatério é o mesmo convite, é a mesma coisa. No climatério, quando ele tá preparando a gente para o que vai vir ali nessa menopausa, né, nesse fim do período de ciclo menstrual, ele tá convidando você, minha amada, a quem é essa nova pessoa, mulher que vai nascer. E é interessante, porque todos os ciclos femininos é sobre isso, né? Então, menstruação. A gente tem um ciclo menstrual. Menstrua, ovula, pré-menstrual, menstrua de novo. Aqui a gente tem todo um ciclo, aqui a gente tem um renascimento. As que já gestaram, renascem na gestação. E também processo de menarca, renascer, descobrir uma nova você. Processo de menopausa, renascer, descobrir uma nova você. Por quê? Os hormônios, eles guiam a vida. Os hormônios guiam a vida, gente. Os hormônios que conectam a gente com as pessoas. Os hormônios modulam o nosso humor. Os hormônios modulam a nossa fome. Os hormônios modulam a nossa musculatura. Os hormônios modulam a nossa energia. Os hormônios modulam a vida. Modulam o nosso pensamento. Se você tá com uma alteração hormonal significativa, o seu pensamento vai mudar. Então, essas mudanças hormonais que a mulher passa, tanto ao longo do mesmo ciclo menstrual, quanto nessas fases de climatério e de menarca, vão mudar aqui, ó, a forma como eu penso, como eu reajo ao mundo, como eu enxergo o que tá ao meu redor. E aí, ó, é bem interessante isso, porque muitas vezes, aí até vamos trazer pra cá agora.
além, tá bom, então altera a minha forma de viver, minha forma de alterar, de enxergar a vida, de sentir eu mesma, de pensar e etc. E aí, essa mulher, ela chega ali nos seus 40, 42 anos e ela começa a ter todas essas alterações. Então ela tem essa alteração de humor, ela tem essa alteração de libido, ela tem essa alteração na região íntima, então a região íntima começa a ficar mais seca ou começa a ficar mais solta, né? Por exemplo, eu recebo no meu consultório para tratar mulheres de incontinência urinária, a maioria delas é acima dos 40 anos. Eu até coloquei aqui o dado que a gente tem, que é uma em cada 3 mulheres após os 40 anos apresenta incontinência urinária. Só que aí essa mulher faz o quê? Nossa, tu tem todas as alterações, ou no médico. Só que ninguém fala do que tá acontecendo, o que é esse climatério, quais são essas mudanças todas que eu tô falando aqui. E aí vai pro psiquiatra, o psiquiatra passa remédio, vai pro outro lá, e o outro passa outro remédio, e o outro passa outro tratamento. Mas ninguém chega pra essa mulher amada e fala assim, meu amor, você tá passando por uma mudança muito significativa no seu corpo, no seu ciclo. Uma mudança que é pouco falada, que é o climatério. Olha, é isso que acontece com o seu corpo. E aí, aproveitando o paralelo que eu tô fazendo aqui com a menarca, que é a primeira menstruação, o que acontece com aquela menina quando ela menstrua? Ela vai procurar ajuda, ela vai no médico? Olha, meu amor, toma aqui essa pílula, porque você menstruou, mas você não precisa entender do seu corpo, você não precisa entender do seu ciclo. É só você tomar essa pílula aqui. Então, vejam, né, como nós mulheres estamos constantemente sendo... não gosto dessa palavra, mas sendo... palavra horrível essa que eu vou usar, mas drogadas, né? Porque o remédio é uma droga, mas drogadas para que nosso ciclo... Isso é muito sério. Drogadas para que o nosso ciclo não seja o que ele é. Para que o nosso corpo não seja o que ele é. Eu fiz uma live agora na quarta-feira, e aí todo esse movimento de conectar com o feminino, esse movimento de conexão com o feminino, com o seu feminino interior, e aí você vê de tudo, né? Você vê regrinhas, você vê pautinhas, você vê faça isso, faça aquilo, relação com a mãe, relação com o pai, muito legal tudo isso. Cadê o corpo? Cadê esse? Que desde que nasce já é colocado um monte de coisa em cima dele. E depois da primeira menstruação, mais um monte de coisa. E depois ali, chega no climatério e menopausa, muitas mulheres chegam nessa fase sem nunca terem entendido o que é o ciclo menstrual. E aí, gente, o que faz, né? O que faz é, na minha metodologia, na forma como eu trabalho, os processos, eles começam no corpo. E antes disso, no autoconhecimento corporal e cíclico. Se você é uma mulher que vem buscando um tratamento para os sintomas da menopausa e do climatério, comece do começo. Comece da primeira, ali ó, da menarca. Como que começa da menarca? Qual que é, por exemplo, quando eu puxo uma roda de meninas? O que eu ensino numa roda de menarca? Ciclo menstrual, como ele funciona? Quais são os efeitos desse ciclo menstrual? Quais são as fases desse ciclo menstrual? Começa da raiz o seu tratamento. Começa ali, ó, do comecinho o seu tratamento. O seu cuidado com o seu corpo. Entendendo ele. Entendendo a ciclicidade dele. Porque acontece isso, a mulher ela vai lá e ela menstrua e ela cresce, aí ela engravida, daí ela vai... E ninguém nunca sentou pra mostrar pra ela o que acontece no corpo dela, no ciclo dela. Daí ela passa, é climatério, é menopausa, sempre sendo drogada, um monte de remédio, toma isso, toma aquilo e etc e tal. E aí quando ela vê, ela parou de menstruar e ela nunca entendeu o que era um ciclo menstrual. Passou um monte de perrengue, ninguém nunca mostrou pra ela que talvez a vida fosse muito mais fácil se ela conhecesse, se conectasse com o corpo dela. E sofre pra caramba pra passar por essa transição, tá? Então já vou adiantar pra vocês, amores,
Hoje, acabo de abrir as inscrições para a imersão Ciclo Sem Dor. Vão ser 2 dias ao vivo comigo. Uma imersão que a gente vai aprofundar nas fases do ciclo menstrual. Vou passar um mapa cíclico para vocês. Eu vou ensinar vocês a tratarem as dores cíclicas. Então, desde essas dores que aparecem, sangramentos excessivos, todas essas mudanças hormonais. Vamos fazer prática de dança pélvica e fisioterapia pélvica. O pelo do meu gato. E fisioterapia pélvica é indispensável para mulheres 40 mais, ok? Vamos fazer prática de dança pélvica e também vamos ter uma roda de pergunta e de partilha. Então vai ser uma imersão bem pra gente ir bem fundo nesse ciclo, nessas mudanças hormonais, passar também tratamentos naturais, dança pélvica e uma troca bem legal. O valor da imersão, a gente tá no primeiro lote, R$37, ok? R$37 a imersão. O link para se inscrever está na minha bio. Logo a gente vai mudar para o próximo lote, então aproveitem para se inscrever agora, tá? Bom, vamos continuar aqui. Quem tá aqui online, eu vi que vocês estão aí online, manda pra mim, tá? Vocês estão no climatério, já passaram pela menopausa, quais são os principais sintomas que vocês têm, ou pelo menos aonde vocês estão me assistindo, tá? Pra eu conhecer vocês também, pra eu ver vocês também. Vamos lá. Vamos aqui no meu... Então, como eu falei pra vocês antes, o climatério, ele é um processo de transição. Ele é um convite pra gente entender essa mudança de ritmo que a gente tá passando, tá? E aí, vamos um pouquinho mais para aquela parte que a gente gosta também de entrar, que é a parte um pouco mais metafísica, né? Mais energética. Quando você ritualiza esse momento, quando você... Primeiro você vai lá, você conhece, você aprofunda, você entende, você cuida, você conecta com o seu corpo. Quando você ritualiza esse momento de alguma forma, os sintomas tendem a diminuir bastante. E o que é esse ritualizar? Primeiro é ter consciência do que você está passando e do que você está vivendo. E segundo é você ter também um ritualzinho, uma coisa, uma escrita, uma dança, um processo, uma conversa em que você simbolize que aquilo é o seu rito de passagem, tá? Eu guio roda de meninas, né? E... Inclusive, gente, eu vou liberar uma meditação no YouTube, tá? Que vai ser uma meditação de ritualização, então se você ainda não me segue lá pra você poder ficar atualizada dessa meditação que eu vou passar de ritualização dessa transição. Quando eu guio as rodas de meninas, a gente faz o ritual de transição e depois as mães, depois de um tempo, vão contando como ela tá lidando com o corpo dela de forma ativa, sem só terceirizar o que ela tá sentindo, a mudança que ela tem em todos os sintomas que ela passa. E é a mesma coisa aqui, tá? É importante que você tenha consciência do que tá acontecendo com você e que primeiro você saiba. Eu bato muito nessa tecla, tá? Quando você vai no médico, quando você vai num profissional de saúde, quando você vai buscar um tratamento, vá informada. Vá com conhecimento do que está acontecendo, para você fazer as perguntas certas e assim receber as respostas certas, tá? A imersão Ciclo Sem Dor vai ajudar muito nisso. Vocês vão ter ferramentas passando pela imersão para ficar informadas do que está acontecendo nesse corpo, tá? Vamos lá. Vamos lá, que eu não quero prender vocês muito aqui. Vamos pra pelve agora? O que acontece com a pelve? Com as alterações hormonais, número 1, a gente tem um monte de receptor ali de estrogênio. O estrogênio cai, o que acontece? A gente tem um receptor de estrogênio, inclusive, ao lado da uretra, que é onde sai o xixi. O estrogênio é o nosso hormônio, tá? Quando ele cai, esses receptores também caem ali na uretra. E a musculatura íntima tende a ficar um pouco mais fraca, as mulheres tendem a ter mais escape de xixi. Além disso,
Na região da pelve, a circulação sanguínea diminui bastante nesse período, bastante. Então, a pelve tende a ficar ou mais rígida, ou mais tensa, ou mais dura, ou mais incômoda mesmo essa pelve. E aqui a gente também tem, pensando energeticamente, a gente tem um centro de energia muito potente, que é a nossa pelve, que é o nosso quadril, que é o nosso chakra base, primeiro e segundo chakra da terra, chakra da vida, chakra da vitalidade. Acontece que a dança, ela foi sexualizada, dançar, mexer esse quadril virou um sinal de sexualização e de sensualização. É também para o mundo de dentro. Você desenvolve, quando você dança, mais sensualidade, mais conexão com o seu corpo, mais consciência corporal, mais libido, mais prazer de viver e habitar seu corpo. Sim, isso é verdade. Mas foi pego esse negócio de dançar e foi colocado assim: se você dança, você tá tentando seduzir alguém. Se você dança, você tá querendo chamar atenção. Se você dança, você tá não sei o quê. Se você dança, você tá não sei o que lá. Quando isso não é verdade. A dança aqui é extremamente saudável para a circulação sanguínea, para a circulação hormonal e para soltar a nossa musculatura pélvica, musculatura íntima e para fortalecer, tá? Então, eu vou passar agora, vamos fazer um pouquinho de dança, tá? Eu vou passar alguns movimentos que você já pode começar a fazer aí na sua casa pra soltar e liberar esse quadril, pra soltar essas águas. Não sei se vocês já ouviram, claro que já ouviram falar, né? Que água parada cria lodo. Então, quando a gente tem um lugarzinho que tem água parada ali, você vai vendo que vai criando lodo, vai um monte de mosquito, fica uma coisinha meio oleosa. Vocês já viram uma água parada com uns óleos em cima? Pelve, quadril, útero, intestino, bexiga. Olha só, gente, intestino, basicamente água pura, né? Bexiga, água pura. Útero, água pura. Na base do nosso corpo, a gente tem pura água. Água parada cria lodo. Cria lodo. E o que é o lodo? É a doença, é o sintoma, é o incômodo, é a candidíase, é o sangramento excessivo, é o mioma, é a endometriose. Esses lodos, essas águas paradas vão criando as doenças e vão criando os sintomas dessas doenças. Então, por que estamos com esse corpo parado ainda? Por que não estamos dançando? Por que não estamos soltando? A dança pélvica, que é o que eu guio na academia de dança pélvica, é uma dança terapêutica. É uma dança que você vai no seu ritmo, que eu vou conduzindo com exercícios de fisioterapia pélvica, a nossa dança. E fisioterapia pélvica e dança do ventre, para que essa circulação no corpo, para que essas águas se movimentem. E também, claro, tudo isso interferindo aqui, ó, na saúde mental, na ansiedade, na insônia, na comunicação com as pessoas ao seu redor. Esse assunto é muito extenso, dá pra gente falar muito disso. Na imersão eu vou falar mais, tá? A gente vai um pouquinho mais fundo nisso. Mas é um assunto muito extenso, um assunto que a gente tem muito o que falar, muito o que falar. Beleza. Então, vamos fazer agora uma prática, tá? Eu vou passar 2 movimentos que você já pode começar a fazer aí na sua casa pra ir soltando essa água, circulando esse quadril, tá? E aí a gente continua aqui nosso papo. Vou ficar em pé. Consegue me enxergar bem, né? Então, quando eu tô aqui em pé, ó, eu tô com as minhas bases bem abertas, basicamente um pouquinho mais aberta do que a largura do meu quadril, tá? Então eu tô com a base bem abertinha. E aí eu posso pôr a mão na cintura, ó, dobrar, sempre com o movimento pélvico, a gente faz uma leve dobradinha do joelho pra não machucar. E eu vou começar, ó, fazendo um círculo com o quadril. Então eu vou com ele pra frente, levo um pouquinho pra frente e eu vou com ele pra trás. 5 vezes. Leva pra frente e pra trás. E aí sempre eu vou associar os meus movimentos pélvicos à minha respiração.
inspiro e expiro. Fiz 5 de um lado, eu vou lá e vou fazer 5 do outro lado. Inspirando profundo e expirando. Terminei esse movimento de círculo, eu vou fazer, um movimento só jogando meu quadril de um lado para o outro. Isso ajuda aqui, a alongar a lateral do quadril. É um espaço que fica bem rígido por conta de toda essa alteração hormonal e que quando eu faço esse movimento, eu ajudo a soltar, a liberar esse quadril. E eu vou 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui para o centro, continuo o meu movimento corporal e faço 3 respirações profundas. Eu vou inspirar, encher todo o pulmão de ar, expandir. E solto um ar pela boca. Vamos lá mais 2 vezes. Inspira, expande. E a última vez. Muito bom. Esses pequenos movimentos, círculo lateral e respiração profunda, já fazem uma diferença gigantesca no seu quadril, na sua pelve, para circular essas águas. Eu vejo muita mulher parada, cara. E não só parada de exercício, mas parada de movimento pélvico mesmo, de rebolado, desses exercícios focados pra pelve, sabe? Vamos ver? E aí, meus amores? Só mais uma coisa que eu quero trazer, antes da gente fechar, é assim. Existe tratamento, além de toda essa questão do movimento corporal, existem tratamentos bem legais com suplementos, né? Então a suplementação pode vir a ser bem legal, você buscar um médico, um ortomolecular ou uma nutri legal que você goste, fazer ali um processo de suplementação bem legal. Teve uma época, eu tinha uma TPM muito intensa, assim, muito intensa. E eu fui no médico, eu fui num ortomolecular que tem aqui na minha cidade que eu gosto muito. Eu gosto da medicina alternativa e integrativa. E eu fui nesse médico e aí ele descobriu que eu tava com uma anemia. Mas essa anemia, ela vinha de alergias, né? Alergia de leite, alergia de trigo e etc. E aí... Oi, Júnia, vai sim. Vou deixar salvo aqui no perfil, tá? E aí, eu fiz... tá bem boa essa live, viu? Assistam e compartilhem com mulheres que vocês conhecem, que estão passando pelo processo. Porque, assim, o que eu tô falando hoje, eu não encontro por aí. Não encontro no Google, ChatGPT. E eu vejo, assim... Raras vezes vejo profissionais falando disso, tá? Então, mandem mesmo essa live que vocês vão ajudar bastante mulheres. E aí eu fiz esse tratamento de anemia com ele, tirei as coisas que estavam impedindo que o meu ferro, que meu ferro viesse pra minha corrente sanguínea, distribuísse, etc. Distribuísse pelo meu corpo. Mas, e tive um bom tratamento da TPM, etc. Então, olha só, vamos começar o primeiro ponto aqui. Falta de ferro estava ligada à TPM que eu tava vivendo ali. Falta de ferro. Tá? Então, às vezes, alguns nutrientes faltam mesmo e a gente tem que suplementar, tem que cuidar, ajuda muito no processo da menopausa. Eu sou aluna da Belside, da ginecologia natural, e ela já falou isso, que no processo dela, a parte de suplementação que ela fez foi essencial. Mas eu tenho uma ressalva aqui, tá? Às vezes, a gente vai pra medicina alopática e a gente vai fazer uma suplementação e a gente vai fazer tudo isso e a gente esquece do que faz tudo isso circular no nosso corpo. O que faz entregar esses nutrientes, entregar essas vitaminas, entregar tudo isso pro nosso corpo. E aí meu questionamento era assim, beleza, eu tenho uma baixa de ferro, eu tenho uma baixa de magnésio, eu tenho uma baixa de não sei o quê.
Por que eu vou precisar passar a minha vida tomando um monte de suplemento pra aumentar tudo isso? E entrei numa investigação, assim, ó, bem profunda, que eu tô trazendo pra essa live porque cabe aqui, tá? E aí, eu fui descobrindo, até com a medicina chinesa, com a Ayurveda, que... E principalmente fisioterapia pélvica, primeira coisa, um conceito que eu criei, que é o conceito de cultivar o yin. O nosso corpo, ele só consegue distribuir os hormônios que ele precisa, os nutrientes que ele precisa, os alimentos que ele precisa, a energia que ele precisa pelo corpo, quando ele está em estado de yin. E não adianta esse estado de yin só vir à noite, na hora que a gente vai deitar no travesseiro e dormir. Esse estado de yin, que seria um estado basicamente de repouso, de desligar, a mente que puxa a energia o dia inteiro para ela, a gente conquista com o descanso, claro, né? Com rest, ali, descansar tranquilamente, mas também com coisas que colocam a gente em estado de flow. O que é esse estado de flow, de fluir? Escrita terapêutica, dança, ficar longe do celular, colocar uma musiquinha, gente, deitar e ficar ali, pega uma bolsinha de água quente, coloca no corpo pra esquentar e ficar ali deitada. Porque senão você passa a vida com tratamentos alopáticos e a raiz é que a sua mente puxa toda a sua energia o dia inteiro e o seu corpo não consegue trabalhar para distribuir o que ele precisa distribuir, tá? E outra coisa, a gente tem um sistema corporal, que é um sistema de fáscias, que recobrem todos os nossos músculos, que recobrem todos os nossos órgãos. Esse sistema de fáscia é um sistema que ajuda os líquidos do nosso corpo se espalharem, se distribuírem. Um corpo rígido, um corpo travado, um corpo tenso não distribui hormônio, vitamina, mineral, água, inchaços, sangues excessivos, não distribui. Então a gente precisa buscar práticas que a gente consiga cultivar o estado de yin e também buscar práticas como a dança pélvica, por exemplo, que a gente consiga soltar a rigidez desse corpo. É importantíssimo fortalecer, a gente tem na academia aulas de fortalecimento, com certeza, mas a mobilidade nessa mulher que está passando pelo climatério e a menopausa também é importantíssimo esse processo de mobilidade. Porque a gente precisa que esses músculos estejam soltos e fluindo para que tudo circule no nosso corpo da melhor forma possível. Se eu tenho um assoalho pélvico que eu não exercito, que eu não movimento, que tá fraco, que não tem sangue na região, e se não tem sangue na região por causa de tudo isso, não tem lubrificação na minha região íntima, tá? E aí a dança pélvica nasce mesmo como essa alternativa para as mulheres que estão nessa fase, realmente para poder cuidar de toda essa circulação que a gente precisa, porque quanto mais rígido esse corpo, menos circula, tá? A moça que me ajuda fala que que eu tinha que falar mais coisas, tipo, eu dou aula, né, gente? Então que eu tinha que falar umas coisas mais polêmicas, tudo, eu falei, gente, eu não consigo, eu sou, tipo, de dar aulas mesmo, tá? Mas eu sei que vocês vão sair daqui cheias de insights, né? Se eu ficasse falando coisas polêmicas, vocês não iam sair com tanto aprendizado e insights. Então, minhas amadas, vamos encerrando nossa live. Mandem para as amigas de vocês que precisam, tá? Reforçando aqui, então, que é justamente por conta de tudo isso que eu criei Imersão Ciclo Sem Dor. Vão ser 2 dias ao vivo comigo, tá? Eu vou mostrar protocolos naturais para cuidar desses sintomas da menopausa, os diversos sintomas que aparecem, que são muito parecidos com aqueles ali da menarca, como a gente conversou. A gente vai fazer prática de dança pélvica focada para essa soltura, dessas travas corporais, pélvicas, íntimas e etc. que impedem de circular tudo que a gente precisa no nosso corpo. Vamos fazer os exercícios para criar o nosso mapa cíclico, tá? Cada uma para entender certinho o que está acontecendo, resgatar esse contato com o corpo. Lembrando que conexão com o feminino é tudo teoria e balela se não começa com o corpo. Com o corpo. Corpo é da mulher conectar com ele. E olha, eu não falo nem de... Porque muita mulher sofre com menstruação e aí fala assim, só é doida, fica falando pra eu conectar com o corpo. Entendo, tipo assim, né?
coisa chata alguém falar, ai, ame sua menstruação, ame seu útero, quando essa mulher sofre com a menstruação e com o útero. Mas o corpo, ele é o primeiro lugar pra gente soltar, para que esse processo fique mais leve, tá? E aí, a gente tem também ferramentas que ajudam as mulheres tanto em idade fértil quanto climatério e menopausa, tá? Para os diferentes sintomas e diferentes ciclos. Vai ser muito, muito, muito legal. Vai ser uma experiência muito diferente. Eu não fiz ainda nesse formato que eu vou estar fazendo, então é uma coisa inédita, uma coisa única. E o link de inscrição está na bio, tá? A gente tá agora, primeiro lote, por R$37. R$37, ok? E é isso, meus amores. Então, lembrando, vocês vão sair daqui, vocês vão recordar como que foi a primeira menstruação, como que era menstruar na adolescência, o que você lembra de flashes. Eu, por exemplo, lembro da moça que trabalhava em casa falar pra minha mãe, ai, tô preocupada com a Marina, ela sangra muito, tá descendo muito sangue, não sei o quê. Né? Então eu lembro de vários flashes, assim, o dia que eu fui comprar com a minha amiga o primeiro absorvente, como foi difícil pra mim contar pra minha mãe, várias coisas. Então a gente tem memórias ali guardadas dessa primeira menstruação. E esse processo da menarca é um processo que reflete muito o processo do climatério, tá? Esse material que eu entreguei hoje é bem rico. Fazer aqueles movimentos de quadril que eu passei pra vocês, já começa hoje a fazer um pouquinho por dia, associado à respiração. E se inscrever na imersão Ciclo Sem Dor, pra gente poder mergulhar juntas mais nesses assuntos e nesses processos, tá? Vocês vão ver que lá eu tô também oferecendo uma aula de dança pélvica extra, que vai ser bem, bem, bem especial. Tá bom, meus amores? Quero agradecer muito a presença de vocês na live de hoje, as que estiveram aqui, as que vão assistir depois. Mandem pras amigas, deixe os comentários. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me manda no direct, tá? Que eu vou tirar a dúvida de vocês. E é um prazer, assim, fazer parte de... Eu acho que a minha medicina é muito da palavra também, é muito do corpo, mas é muito da palavra. Então é um prazer fazer parte desse movimento de autoconhecimento do seu corpo e que a sua vida seja mais leve e mais fluida. Usar os seus ciclos ao seu favor e não contra você. Beijo, Júnia. Beijo às mulheres que estão aqui presentes. Uma maravilha estar com vocês aqui. E a gente se vê na imersão.